Ei, gente, tudo bem? Meu nome é Otávio, eu sou pastor da Igreja Metodista já há quase 25 anos. Hoje eu atualmente sou nomeado para a Igreja Metodista 906, na Asa Norte de Brasília. E é muito legal poder estar compartilhando desse espaço, dessa escola de liderança Efrata com vocês. E esperando assim que Deus abra as portas, que tem para nós. Que esse tempo aqui com você seja proveitoso e que a gente possa construir juntos um caminho na presença de Deus. A aula de hoje, ou a ministração de hoje, como você queira aí titular, a gente vai trabalhar dentro do eixo cura da alma e de modo específico o tema identidade. Quem sou eu? Que pergunta importante. Na verdade, essa pergunta, e aí a gente já está iniciando o nosso bate-papo aqui, essa pergunta ela é feita desde que o mundo é mundo e o ser humano é ser humano. Desde os filósofos da antiguidade, essa é a principal pergunta que se faz. E é interessante que, e aí é uma grande distinção, eu acho que é em torno dessa distinção que a gente vai trabalhar hoje, é que a partir de onde a gente começa para responder essa pergunta é que vai nos levar à resposta que a gente precisa saber. Dependendo do caminho, do método, do princípio que a gente toma, a gente chega a uma resposta específica. Por exemplo, os filósofos e a própria história da humanidade sempre faz essa pergunta, quem sou eu? Essa pergunta acerca da identidade, considerando o próprio ser humano. Ele busca em si e a partir de si, ou da perspectiva de como ele vê as coisas, ou de como ele trabalha a ciência que a gente chama de antropologia, ciência a respeito do ser humano, que faz essa pergunta crucial, quem é o ser humano, quem sou eu? Ou seja, muitas respostas a gente tem aí a partir da história da humanidade, de modo bem específico, da filosofia. E aqui eu estou falando com propriedade, porque além da formação teológica, eu também tenho formação específica na área de filosofia. E a filosofia parte do ser humano para procurar responder essa pergunta. Haja vista aí, o primeiro que com grande propriedade fez isso no mundo ocidental, que a gente conhece, o Sócrates. Ele vai dizer, só sei que nada sei. Ele desenvolve um método chamado de método dialético, que parte da ironia, de um princípio da ignorância, de dizer que então a gente precisa ter a humildade de saber que a gente não sabe, para a gente a partir daí traçar um diálogo com o interlocutor, com outra pessoa, para trazer as ideias, portanto, à luz. Então ele vai usar da ironia a primeira parte, que é da ignorância, levando a segunda, que ele chama de maiêutica, que é trazer à luz. É um termo que vem da raiz que lembra a questão da parteira, que é capaz de trazer a criança ao mundo pelo nascimento. Bem, de qualquer modo, o que eu quero já enfatizar para você é que fazer essa pergunta a partir da filosofia ou de quaisquer outras ciências que partam do próprio ser humano para responder, vai levar a gente a um monte de respostas, a uma série de hipóteses, uma série de opiniões que até hoje não foram capazes de responder porque a pergunta se mantém. Por isso mesmo que eu quero lembrar para a gente aqui um versículo bíblico que pode trazer o nosso tema à tona a partir da Bíblia, que é Romanos 11, 36, que vai dizer, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas eternamente. Amém. Olha, mudamos a perspectiva. E é claro que é essa perspectiva que está em nosso coração,
Nós que um dia entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus e servimos a Ele. Então, é tão simples responder a pergunta: quem eu sou? Bem, e aí é o problema da filosofia das ciências, responder quem eu sou a partir de mim é uma resposta que nunca vai ser suficiente, porque a criação, ela não encontra origem em si mesma. A fonte da criação está onde? Pronto, você já sabe. Está no Criador. Então, só quem pode dizer quem você é, quem eu sou, é quem de fato nos criou, é o Criador. Então, esse versículo de Romanos 11, versículo 36, responde com grande propriedade. O que a gente vai fazer daqui para frente é refletir mais sobre esse princípio. A fonte da resposta de quem somos está em Deus, que é o nosso Criador. A fonte da resposta de quem somos não pode estar em nós mesmos, criatura. Mas a gente precisa, portanto, buscar essa resposta no Criador. Somente o Criador pode responder quem você é, quem eu sou e, portanto, qual é o propósito da sua vida e da minha vida. Eu acho que essas duas questões andam juntas, né? Porque ao saber quem somos, nós também passamos a saber qual o propósito da nossa vida. E a fonte disso, a fonte para essa resposta é o Criador, é o nosso Deus. Então eu quero convidar você a gente dar uma mergulhada um pouco mais na história da salvação, para a gente aprofundar a nossa vida com o Criador. E então, respondendo à pergunta, quem eu sou? A gente vai trabalhar um pouco o metodismo, porque a identidade de quem eu sou, ela foi respondida por Wesley e eu achei assim de maneira muito brilhante. E aqui, falando sobre cura da alma, né, eu não vou entrar no mérito dessa questão de que como ser humano, nós então vamos agora trabalhar a alma, trabalhar o espírito, trabalhar o corpo, a carne, porque como Wesley entende a graça, e pedagogicamente, para explicá-la de maneira que a graça atua em nós, ele desenvolveu graça preveniente, justificadora e santificadora, é a mesma graça. Apenas para explicar, ele fez essa distinção. Eu, pessoalmente, não acredito na doutrina da tricotomia, né? Eu acredito, sim, numa parte pedagógica para pensar o ser humano. E então a gente tem essa prática de agrupar ou definir, ou seja, distinguir uma parte da outra para a gente entender. De qualquer modo, pensa comigo, o que afeta qualquer parte que possa ser distinta da sua vida repercute sobre o todo. No fim, o que somos? Somos um todo, né? Somos um ser só. E que podemos, portanto, né, ser pedagogicamente particionado para explicar certas áreas da nossa vida. Mas, minha vida espiritual está mal. Bem, não vai implicar sobre o seu corpo? Não vai implicar sobre sua psique, seu entendimento, que é correspondente no grego à questão da alma? Olha só, a própria medicina não vai perceber isso ao dizer que há doenças chamadas psicossomáticas, ou seja, porque sua mente, sua razão, sua compreensão emocional está prejudicada, e isso faz com que seu corpo desenvolva enfermidade. A gente também não costuma dizer que se o nosso espírito é afetado pelo pecado, o nosso corpo sofre isso, né? E todo o nosso ser, portanto, é atingido. Então pronto, com isso eu quero dar menos importância hoje a definir quem eu sou, particionando a nossa vida, mas tratando
da Bíblia como fundamento para nós entendermos que precisamos, como um ser inteiro, estar diante do Criador, que é a nossa fonte de vida e fonte de propósito, e a partir daí desenvolver a resposta para essa pergunta: quem sou eu? Qual a minha identidade? Para isso, eu convido você a primeiro abrir comigo o texto de Gênesis 1, 26, que diz o seguinte: façamos o homem, o ser humano, porque homem aqui é o Adam em hebraico, que não é um nome próprio, mas é um termo genérico para a humanidade. Então Deus está dizendo, do aspecto de protótipo, façamos a humanidade a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, qual é a fonte? O próprio Deus, o próprio Senhor. Você quer se conhecer? Então tá claro, a gente começa conhecendo o nosso Criador. Ao conhecer o nosso Criador, Ele mesmo vai dizer o que estava na mente dele a respeito de quem somos e para que propósito Ele nos criou. E a teologia metodista vai trabalhar essa imagem e essa semelhança de Deus também a partir de 3 categorias, 3 dimensões, 3 níveis, 3 etapas, Então você pode escolher a melhor nomenclatura para entender isso. Wesley vai dizer, portanto, que nós temos de Deus uma imagem moral, uma imagem que ele chama de natural e uma imagem política. E a gente vai aprofundar um pouquinho dessas imagens, entendendo o seguinte, que a queda trouxe uma corrupção dessa imagem de Deus. Anterior à queda, e a gente vai trabalhar essas imagens, eu quero que você perceba isso, como algo que Deus fez para que nós estivéssemos completamente identificados com Ele e para cumprir o propósito dele. Então vamos trabalhar, quando Wesley trabalha essas 3 imagens de Deus, ele trabalha no contexto de nós estarmos alinhados com o nosso Criador, com a fonte de vida que nos criou, que nos formou. E disse Deus, ao terminar a criação, principalmente a respeito de nós, e viu Deus que era muito bom. Ou seja, anterior ao pecado. Isso é importante. Então, qual é a imagem moral que nós recebemos de Deus, que nós temos de Deus? Então, refere-se àquelas virtudes que partem de Deus, como, e principalmente, a maior delas, que é a santidade. Então, nós encontramos nossa identidade quando nos aproximamos da santidade com a qual Deus nos fez. Quando nós encontramos-nos com a pureza do caráter, E quando nós somos capazes de amar. Não é assim que Deus é definido? Deus é santo, Deus tem um caráter irrepreensível e Deus é amor. Essa é a natureza moral. E por isso que não é à toa que, principalmente as sociedades do Ocidente, espelham-se em suas leis ou na construção de suas constituições no decálogo da Bíblia, que definem exatamente uma condição de santidade, de pureza de caráter e de amor. Porque o decálogo não é olho por olho, dente por dente, significando que eu vou vingar o mal que foi me feito. Não. É o contrário, o decálogo diz assim, não matarás.
Olho por olho, dente por dente é uma lei de correção e não uma lei que define o caráter moral que Deus imprimiu em nós. O caráter moral é que a gente, como Deus, não trata com a morte, né? Ela não faz parte do nosso dicionário. Só um exemplo, né? Então, a imagem moral de Deus, sua santidade, seu caráter e sua característica, o seu ser, que é amor, que é amar, ele está em nós, ele nos foi dado por Deus. O que acontece é que, então, o pecado, segundo Wesley, ele apagou essa imagem de Deus em nós. Bem, a segunda imagem de Deus em nós é a imagem chamada imagem natural, assim Wesley a define. Está relacionada à capacidade de escolha. É natural em nós a escolha. E é claro, falando, né, de metodismo, nós entendemos, né, que a escolha é algo que faz parte da nossa vida. Tem a ver com o livre-arbítrio, né, uma das nossas doutrinas, né, e que, portanto, como Deus é livre, Deus também nos criou dessa maneira. Esse aspecto da imagem divina de Deus em nós, seres humanos, ela inclusive é desenvolvida por nós quando a gente trata da questão da salvação. Nós acreditamos que optar pela salvação é algo que cabe a nós. Nós respondemos a Deus que nos oferece a salvação por meio de seu Filho Jesus Cristo. Não está em nós escolher a morte, ela já é pré-determinada em nosso nascimento pelo pecado. Em pecado me concebeu minha mãe. Então nós estamos indo em direção natural da morte. E isso define, então, mais uma vez aqui pelo pecado, o pecado ele fez o que com a nossa imagem natural? Ele corrompeu a sua imagem natural. Nós não podemos nos livrar desse corrompimento pelo pecado. Nós naturalmente, como seres humanos agora, diferente quando antes do pecado fomos gerados em Deus, que é a nossa fonte, o nosso Criador, então nós somos gerados com uma imagem natural de escolha. Não é por isso que Deus chega para Adão e fala assim, você terá domínio e você escolherá colocar e dar nome a todos os animais. E você vai organizar tudo isso daí. Né? Então a gente percebe que mesmo com essa imagem natural corrompida pelo pecado, ainda assim a gente vislumbra essa imagem natural presente em nossa vida. Exemplo, a gente sempre procura fazer boas escolhas, escolhas razoáveis na vida, ou não, ou você deliberadamente escolhe fazer o mal para você e para as outras pessoas. A não ser que você esteja muito corrompido, né? Seja uma pessoa com psicopatia, né? Ou grave, você vai fazer escolhas razoáveis, escolhas boas. Jesus disse isso quando ele disse o seguinte, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos? Ninguém vai dar uma cobra no lugar, uma pedra no lugar de um pão, por exemplo. Então, pensa então, ainda mais o nosso Pai não nos dará as melhores coisas. Então a gente percebe que ainda, diz Wesley, há essa imagem natural de Deus presente em nossa vida. Ainda que ela tenha sido, né, corrompida pelo pecado. Por fim, a terceira imagem que Wesley identifica em Deus e que, portanto, ele compartilhou conosco e que nos identifica, é a imagem política. Opa! Gosto desse tema, eu detesto esse tema. Bem, agora eu preciso voltar aqui para usar com você, né, a compreensão correta do que Wesley quis dizer. Wesley está usando a palavra política não a partir da visão corrompida dela, como é que a gente naturalmente
adquire hoje quando a gente fala de política, né? Nos vem assim um desconforto quando hoje a gente trata de política. A própria igreja, se for inteligente, nem quer fazer política da maneira que ela se transformou do mundo. Verdade, política está relacionada à vida relacional do ser humano, política está relacionada à maneira com que a gente trata um ao outro, política está relacionada com a capacidade que a gente tem de cuidar e administrar a criação que foi dada ao ser humano. Então, a política ela é uma virtude, ela é uma imagem de Deus. E nós tentamos, né? Mesmo os filósofos entenderam isso. Quando Platão e Aristóteles vão trabalhar a política, eles vão colocar exatamente a definição correta. Ela é essa capacidade de a gente viver em comunidade, de a gente buscar o bem comum, o bem comunitário. Então, nesse sentido da definição da palavra política, nós somos seres políticos em Deus. O problema é quando a gente deixa de visar o bem comum para visar o bem pessoal. Aí a gente volta a se perder. Lembra que eu disse no começo? Se nós perdemos a fonte, que é o nosso Criador, e queremos definir quem somos, ou fazer política a partir do nosso interesse, qual é o resultado? Está aí diante da gente. Corrupção, desastre, empobrecimento da maior parte da população, né? Destituição ou escolha apenas de um pequeno grupo em detrimento de outros, né? Partidarismo e coisas dessa natureza. A gente perde a nossa identidade e passa a viver uma perspectiva pecaminosa, né, da imagem política de Deus, corrompida, né, uma perspectiva corrompida da imagem política de Deus, que é a capacidade correta que ele concedeu lá no começo ao ser humano de cuidar e administrar a criação. E enquanto ele esteve nessa condição diante de Deus, nada lhe era proibido, nada lhe faltava, e ele teve em Adão, a gente vê ali o protótipo, plena condição de organizar todo o mundo criado para si, né? E para a humanidade, para a mãe de toda a humanidade, a Eva. A gente via ali uma harmonia, a gente via ali, né, o ser humano com a criação como um complemento, como um autossustento. E as decisões e a capacidade de cuidar, administrar, estavam perfeitas. Vamos fazer uma rápida revisão? Qual é a nossa primeira imagem em Deus que é boa e que Ele compartilhou conosco? Sua imagem moral, santidade, pureza de caráter e amor. Né? Condição de olhar para o outro e tê-lo junto, não ser egoísta, não buscar só a si. A segunda imagem é a imagem natural, que é a nossa capacidade de escolher e escolher bem, sempre a melhor parte, né? Exceto pelo engano e astúcia com que Satanás, a gente sabe lá no princípio, usou para perverter essa imagem no ser humano, né? Em Eva e Adão. E por fim, a terceira, que é a imagem política, que é essa capacidade de Deus dada para nós de cuidarmos e administrarmos toda a criação. Deus fez tudo bom e deu a capacidade da gente cuidar e administrar bem, né? Então, nós somos em Deus, e a gente sabe disso, a sua criação áurea, né? A obra-prima da criação de Deus. E eu quero lembrar você que o pecado, desde o original até aqueles que nós cometemos diariamente, é que é responsável por mutilar, por corromper, né? Por descaracterizar
essa imagem de Deus em nós. E aí, acabou nisso? O pecado então ganhou, tomou conta, né? Satanás, com sua estratégia de querer tomar o lugar de Deus e levar-nos a pensar que nós também somos capazes de fazer isso, né? É que foi o checkmate? Não, gente. A gente sabe que não, né? Você sabe que não. E é por isso que a gente, nessa segunda parte de quem eu sou, eu não existo sem um propósito. Há um projeto de Deus para a sua vida e para a minha vida. Nós somos chamados, né, com um propósito. E é esse propósito que nos leva também de volta a Deus para encontrarmos nossa própria identidade. Eu costumo dizer que enquanto realizamos o projeto, o propósito de Deus para a nossa vida, a gente se encontra, né? A gente encontra a nossa identidade, a nossa razão de ser. Então, voltar ao propósito de Deus é uma maneira também de responder a pergunta quem eu sou. Enquanto realizo o propósito de Deus, dado na imagem que Ele compartilhou conosco, dele, a gente realiza também a resposta para a pergunta de quem sou eu. Então, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você sabe qual é? Qual é o propósito de Deus para que você possa olhar para frente e encontrar-se? Você sabe qual é? A proposta de Satanás é que a gente seja autossuficiente. Ele disse, né? O dia que você deixar de obedecer a Deus, né, e entender que você pode ser conhecedor de todas as coisas como Ele é, você vai se encontrar. A gente sabe o engano que isso resultou na adulteração da imagem de Deus em nós. E a gente vive essa vida de desolação, de sofrimento, de tristeza e de morte, né? Todos os dias. Mas olha que legal. Reencontrarmos com o nosso Criador, voltarmos à fonte, é a maneira então da gente ter resgatado isso daí. Mas a gente é capaz de fazer isso por nós mesmos? Como Deus vai nos curar? Como nós seremos curados? A gente sabe que não, né? A gente sabe que a gente pode tentar, mas a gente não é capaz de voltar à fonte, voltar ao Criador pela gente mesmo. E então, na história da salvação, a gente é resgatado por Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E eu gostaria de ler alguns textos aqui, né, que deixam isso bem claro para nós. 1 Pedro 1,4 diz que nós fomos gerados novamente. Olha que coisa mais linda, né? Lembra aquelas imagens de Deus? Em Cristo Jesus nós somos gerados de novo por uma semente perfeita para receber aquilo que nós perdemos. Então, em Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã, você recebe de Deus de novo a sua imagem e semelhança. Será capaz de fazer as melhores escolhas, será capaz de ter uma imagem, portanto, né, as melhores escolhas estão relacionadas na vida natural, no dia a dia, você vai ser bom. Por isso que Efésios vai dizer que nós somos criados novamente em Cristo Jesus para as boas obras, a fim de que Ele se manifestasse nelas. Passa a ser natural na vida de um cristão e de uma cristã as boas obras. Por isso que a gente não se gloria nelas, porque elas são aquilo próprio da nossa natureza em Cristo, né? Um outro texto interessante é João 12, que vai dizer que Deus em Cristo Jesus nos recebeu novamente como filhos e filhas. Todos aqueles que estão em Cristo são novamente agora filhos, tornados filhos e filhas de Deus. Então a gente pode agora ter acesso a partir de Jesus
diretamente ao Senhor. Por isso que a gente não fica mais no pecado, né? Pecou? O que você tem que fazer? Volta-se para Deus. Busque o perdão. Fala, Senhor, me regenera, me limpa de novo pelo sangue de Jesus. Não é mágica, é obra de Deus em sua vida, é resgate da sua identidade. E você terá a sua imagem em Deus de novo, renovada, nova, resgatada. Você é criado de novo. 1 Tessalonicenses 4, de 7 e 8, vai dizer então que Deus nos concedeu um Espírito Santo que resgata agora a sua imagem moral em nós. Porque o Espírito que é santo, que é de Deus, agora que habita em nós, traz a santidade de Deus para a nossa vida, para a sua vida. Né? Que bênção. Olha, não é qualquer coisa, né? A gente agora pode, de novo, em Cristo Jesus, ter a nossa imagem moral, nossa imagem natural e nossa imagem política resgatadas, feitas de novo. Então, aonde a gente encontra a nossa identidade? Qual é a melhor resposta? Em Cristo Jesus. Isso é tão lindo. Eu encontrei uma nova maneira de me relacionar com Deus quando descobri verdadeiramente o que é discipulado. E foi uma grande descoberta para mim o texto de Marcos 3, 12 a 15. Eu quero que vai ressaltar 2 pontos essenciais para a sua identidade, para a minha identidade. Jesus diz assim, o texto diz assim, e ele escolheu 12, primeiro ponto, para estarem com ele. Para estarem com ele. Então, tem muita gente que pensa que, vou fazer. Mas o fazer pode estar errado. O fazer pode ser fruto apenas de você. Primeiro, fazer é muito importante. Mas primeiro você precisa ir à fonte, que é Cristo Jesus, estar com Ele, se relacionar profundamente com Ele, ser capaz de conhecê-lo, de entender seu pensamento, de entender e conhecer quando o Espírito Santo fala com você, de ter sua imagem tratada primeiro, e então você vai saber exatamente o que fazer. Então você vai cumprir o propósito que Deus quer mesmo. Então quando você fala assim, eu ainda não sei o que Deus tem para mim, isso significa que você precisa aprofundar seu relacionamento com Ele. Mas como eu faço isso? Como eu volto à fonte? Ele responde. Volta à fonte, voltando para a revelação de Deus. Que é o quê? Que é, vou pegar aqui, a sua palavra. Olha, eu acredito que a profecia também ela é uma atualização da revelação de Deus para os nossos dias, quando Ele usa alguém. Mas mesmo a profecia hoje, ela é uma atualização da palavra. Ela não pode ser uma coisa que não está aqui. Então eu quero te dizer assim, como você vai conhecer e voltar ao Criador? Tire tempo, um tempo precioso, profundo, íntimo, com a palavra que é a revelação de Deus. Pastor, mas isso é tão simples, e quem disse que o evangelho é complicado? Jesus retornou a palavra e atualizou-a para o seu tempo. Ele diz, não vim revogar a lei, mas vim de fato cumpri-la. Mas para cumprir uma lei que tinha sido adulterada, ele precisou voltar a ela de novo, à fonte. E então ele foi de um ministério transformador para as pessoas, que diziam, ele fala como quem tem autoridade, não como os escribas, não como os fariseus. Porque ele voltou à fonte. Ele voltou à fonte. Então eu te dou essa dica aqui, muito importante. Quando você perguntar quem sou eu, ou tiver em dúvida de quem é você
Você vai descobrir você indo à fonte, que é o Senhor, a partir da sua palavra, da sua revelação. Jesus está aqui na palavra. Relacione-se com Ele, porque Ele escolheu você, Ele trouxe você para perto dEle. Então, tenha mais tempo com Ele. Tenha tempo com Ele, na leitura da palavra, na oração, no jejum, nos meios de graça. Então, você vai ter clareza, então, depois do que fazer. Eu quero ainda compartilhar com você Colossenses 3:4, que diz que a nossa identidade foi restaurada em Jesus, a tal ponto de que Jesus é a nossa própria vida. Não é o que Paulo diz? Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo, ela só acontece vivendo a vida do Filho de Deus? Olha que coisa extraordinária. Dessa maneira, você e eu poderemos, agora sim, desenvolver a segunda parte do versículo, dos versículos de Marcos 3, que são os versículos, sobretudo 14 e 15, que vão dizer: e os enviou para pregar, para anunciar as boas novas, e curar e expulsar os demônios. Gente, quando a nossa identidade está restaurada e a gente sabe agora que a gente é de Deus, quando a gente tem a moral de Deus, a natureza de Deus e a política de Deus, o jeito de Deus governar, então agora a gente pode, sem medo, né, realizar os propósitos dele no mundo, que a gente vai ter ousadia, autoridade e capacidade, porque agora de fato nós somos cooperadores de Deus, agora de fato a gente nele, né, é capaz de ser luz e sal para a humanidade. Você é a obra-prima de Deus, meu irmão, minha irmã, meu jovem, minha jovem, de modo que é preciso que você encontre isso em Deus, que você volte, né, volte para Deus. Eu quero terminar essa ministração indicando a você duas coisas. Uma muito simples, que você vai abrir aí a internet, num site de pesquisa, e você vai colocar lá assim, a talhadeira de Deus. Tem uma versão em português, ou então, se não tiver dublada, né, ela vai estar legendada. E que é muito interessante, talvez você já até tenha visto esse pequeno vídeo, vai falar que você é a obra-prima de Deus e que Deus quer restaurar a imagem dele em você, vale a pena. E a segunda coisa é dar para você uma bibliografia, né? Muito show, muito legal, do Rick Warren, né? Mesmo autor do best-seller Uma Igreja com Propósito, ele escreveu também Uma Vida com Propósito. E que vai aqui desenvolver com você a questão da sua identidade e a questão do seu propósito em Deus, tá bom? Foi muito bom estar com você durante esse tempo aqui, poder compartilhar com você, né, disso que Deus tem ministrado ao meu coração, um pouco de metodismo também, e para que a gente possa seguir, sabendo quem a gente é no Senhor, em Cristo Jesus, né, para a gente poder aí cumprir o propósito dele de fazer discípulos e discípulas. Deus abençoe sua vida.